10 pessoas aqui assistindo. Maravilha, então vamos para a próxima questão, ó. Vamos lá, próxima questão. Certo ou errado? Ó. Julguem o item seguinte, relativos à aplicabilidade de normas constitucionais e a interpretação destas com outras fontes do direito. Ó, embora o preâmbulo da Constituição não tenha força normativa, né, podem os estados, ao elaborar as suas próprias leis fundamentais, reproduzi-lo, adaptando os seus termos naquilo que for cabível. Calma aí. Opa. Passei, deu um riscão aqui, aí você vai pensar que eu já estou marcando errado. Não. E aí? Então, a primeira coisa que o Supremo Tribunal Federal falou em relação ao preâmbulo aqui na parte dos estados. Eles podem reproduzi-lo? Pode, tranquilamente. Pode adaptar? Adaptando os termos naquilo que for cabível? Sim. Por quê? Porque não é de reprodução obrigatória. Aí, tranquilo. Foi? Então, logo, o preâmbulo da Constituição Federal não é de reprodução obrigatória. Logo, ó, embora o preâmbulo da Constituição não tenha força normativa, podem os estados elaborar as suas próprias leis fundamentais. Leis fundamentais aqui, ele quis dizer o quê? A Constituição estadual. É isso que você tem que interpretar, ó. Ele quis dizer a sua lei fundamental, a sua Constituição estadual. Fruto do poder decorrente. Foi? E aí você lembra que a Constituição ela fala que os estados têm 1 ano após a promulgação da Constituição Federal para criar suas próprias constituições. Frutos do poder constituinte decorrente. Foi? Maravilha. E aí, a questão, ó, leis fundamentais, reproduzi-lo, adaptando seus termos naquilo que for cabível. A questão está certa. Maravilha? Beleza, então, dúvida? Alguém fala aí? Foi, beleza. O pessoal tá meio calado, né? Ninguém dá boa noite, bom dia, boa tarde. Vamos lá, próxima questão. Eu fico só falando bom dia, boa tarde, boa noite, boa tarde, bom dia, né? Vamos lá. Próxima questão aqui, Telebrás prova advogado. Julguem o item subsequente relativo ao Sistema Tributário Nacional, ao Conselho Nacional de Justiça, à interpretação e aplicabilidade das normas constitucionais, ao Poder Constituinte Originário e aos direitos individuais. Resumindo, segundo a Constituição Federal na porra toda, o que você entende aqui? Vamos lá. No entendimento do Supremo Tribunal Federal, o preâmbulo da Constituição Federal não se situa no âmbito do direito, mas no domínio da política, pois reflete posição ideológica do poder constituinte, de caráter principiológica. A questão está certa. Beleza, tranquilo, né? Sem dificuldade nenhuma. Essa questão aqui, ó, maravilha, você não vai mais errar uma questão dessa daqui na hora da prova, né? Não vai dar um mole desse, beleza? Beleza, então, foi. Tranquilo, sem dificuldade nenhuma essa questão aqui. Próxima questão. Na verdade, olha só, deixa eu falar também uma outra parte aqui. Já que a gente está falando aqui, se você pegar, né, a Constituição Federal de 88, ela tem a primeira parte, o seu preâmbulo, tá? Então a gente já viu aqui que tem apenas natureza política, né? Ideológica, filosófica,
lá do poder constituinte originário, na cabeça do pessoal de lá. Não é obrigatória a sua reprodução, né, por parte das constituições estaduais, perfeito? E aí muita gente perguntava assim, pô, professor, eu posso fazer uma emenda constitucional no preâmbulo? Não, porque a emenda constitucional é exatamente para modificação, né, na parte jurídica em relação à sociedade. É como se falasse assim, a emenda constitucional ela é uma ferramenta importantíssima para a mudança social e também ocorrer a mudança da Constituição. A Constituição, ela ter essa concepção que é um pouco mais jurídica na parte social, sendo aplicada diretamente. Por quê? Porque se a nossa Constituição não tivesse emenda, o que ia acontecer? Ia ter os avanços sociais e a nossa Constituição ia ficar o quê? Parada, né? Então é esse ponto que a gente tem que ter de cuidado. Maravilha? Então o preâmbulo da Constituição, natureza meramente o quê? Política, perfeito? E aí depois do preâmbulo você começa lá com o título 1, que trata dos princípios fundamentais, e temos lá o famoso corpo permanente, né? Então a gente tem um corpo aqui, saiu feio pra caramba, eu escrevi um M, depois voltei, corpo permanente. Esse corpo permanente aqui, ele vai do artigo 1º até o artigo 250 da Constituição, ele é grande pra cacete, né? E esse corpo aqui, ele possui sim natureza o quê? Jurídica, perfeito? Maravilha? E temos depois o corpo chamado de corpo transitório. O corpo transitório, ele vai do artigo 1º, aí você vai falar, ué, professor, como assim? Tem mais? Tem. Já não basta você ler 250 artigos do corpo permanente, brincadeira, não precisa estudar isso tudo não, mas você estuda aí pelo menos 120 artigos, com certeza, da Constituição Federal, né? 120 artigos, com certeza, ali para um concurso, né? Você tem que estudar, tá? Claro que ainda tem muita jurisprudência também em relação a isso, doutrina, né? Parte teórica que não está ali na Constituição, que você acaba estudando no condicional. Mas você estuda ali, pelo menos assim, vamos botar uma média para o alto, 150 artigos, isso você estuda com certeza. Já temos o corpo transitório, que ele chega a mais ou menos 104 artigos, deve estar rodando mais ou menos isso, 108. Antigamente era só 100 artigos, agora está aumentando porque está tendo emenda. Esse corpo transitório, ele também possui natureza o quê? Jurídica. Mas se você reparar, esse corpo transitório chamado de Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, chamado de ADCT, né? Vulgarmente, o professor ele fala assim, ó, abre o ADCT aí. Aí você, opa, passou os 250 artigos, já vai lá no final, né? Já mete a mão lá no final da Constituição e já abre. Por quê? Porque no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a regra são as normas ali terem, a maioria delas já tem até norma de eficácia exaurida. O que a gente vai estudar é que ela não aplica, não tem mais efeitos. Por quê? Pelo decurso do tempo, pelo passado histórico, ela já teve efeito naquela época. Por exemplo, veio a Constituição Federal de 88 e falou, ó, o presidente da República, o presidente do Congresso e o presidente do Senado, do STF tem que honrar o compromisso, né, de respeitar a Constituição, né? Tem que botar ali a mãozinha na Constituição e falar, né? E aí você fala assim, pô, o que isso daí está sendo aplicado hoje? Nada. Né? Se você reparar, é exatamente isso. Não tem mais uma aplicação jurídica aquela norma. Né? Ela teve aquele aplicação naquela época. Foi? Então essa hoje é uma norma de eficácia exaurida. Tá? E muita parte do ADCT tem isso. Por exemplo, veio a Constituição Federal de 88 e falou, o presidente da República, então em exercício, vai ter o mandato dele até no dia tal do ano de 1991. Tá, mas hoje, em 2018, o que essa norma aplica? O que aplica? Não, era meramente o que? Histórica ela não tem mais o que? Aplicabilidade, vamos dizer assim. Tranquilo? Ela já surtiu seus efeitos naquela época. Então, por força disso, vamos fazer essas 3 questões aqui? Rapidinho, né? Vamos lá. Obrigado, Alexandre. 114 artigos, é porque tivemos emendas que acrescentaram, né? Acho que foi aquele limite de gasto com saúde e educação, aí começou
A Dilma criou uma, depois o Temer criou outra, aí teve essa briga e aumentaram, né? 114 artigos. Antes eram só 100, engraçado, né? E é um corpo transitório, vamos dizer assim, e você vê que está sendo acrescentado, né? Vai sendo acrescido ali de outros artigos, que isso daí é um problema muito grave. Vamos lá, próxima questão. As normas previstas no ato das disposições constitucionais transitórias possuem natureza de norma constitucional. E aí, o que ele está te perguntando? Se essas normas no ato das disposições constitucionais transitórias podem sofrer controle de constitucionalidade, podem servir de parâmetro para ação direta de constitucionalidade, né? Então tem o seu valor jurídico ali, posso impetrar um mandado de segurança perante ao ato das disposições constitucionais transitórias, né? Então, eu posso fazer isso? Ele possui natureza de norma constitucional? Eu posso colocar numa petição, né? Num processo, uma DCT? Posso. Essa questão está certa. Possui sim natureza de norma constitucional. Ele sofre diretamente ação direta de constitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, pode ser utilizado num processo perfeitamente. Maravilha? Porque ele passa por procedimento de emenda constitucional, tá? O procedimento é o mesmo, tanto para o corpo permanente, tanto para o corpo transitório, para termos uma emenda constitucional, 3/5 na Câmara, segundo turno, 3/5 no Senado, segundo turno, e é promulgada pela mesa da Câmara e do Senado juntas, perfeito? E aí sim a gente modifica o ADCT. Maravilha? Beleza, então. Vamos lá, próxima questão. O ato das disposições constitucionais transitórias é hierarquicamente inferior à parte permanente da Constituição, por se limitar a cuidar da passagem de um regime constitucional para o outro novo. Não temos essa hierarquia inferior do ADCT. Pelo contrário, exatamente quando eu falei aqui sobre o processo legislativo dos 3/5, em cada caso, em 2 turnos de votação, você conseguiu observar que é para exatamente criar o mesmo potencial hierárquico, tá? Então, cuidado com isso. Questão errada. Maravilha? Beleza, então. Aí, aqui, ó, questão agora para auditor federal. O ato das disposições constitucionais transitórias que integra o texto constitucional pode ser objeto de emendas constitucionais, certo ou errado? O ADCT que integra o texto constitucional, certo? Primeira parte que a gente lê aqui, ó. O ADCT integra o texto constitucional? Integra. O preâmbulo? Não. Pode ser objeto de emenda constitucional? Pode. Tanto é que a gente vai ver aí que tem pra cacete. Questão que é certa. Maravilha? Beleza, então. Estamos tranquilo aí? Foi todo mundo junto. Larissa, Fabiana, Gisele, Alexandra, Fátima. Foi todo mundo junto, né? Beleza, então, maravilha. Próxima questão, classificação. Ó, vamos classificar agora as normas constitucionais. Primeiro, essa classificação das normas constitucionais pode vir no teu edital de concurso público pedindo 2 doutrinadores muito famosos aqui. Eu vou trabalhar com um que é muito cobrado pela FCC e pelo CESP, porém a gente vai falar aqui um pouco da outra doutrinadora, tá? Primeiro, a classificação das normas constitucionais, elas podem ser ou pelo José Afonso da Silva, que classifica as normas constitucionais, ou a Maria Helena Diniz, também que é outra doutrinadora, que também classifica as normas constitucionais. Perfeito? E aí aqui a gente vai ver segundo o José Afonso da Silva, perfeito? Que é o que mais cobrado para concurso público, beleza? E ele classifica as normas com as normas de eficácia plena, contida e limitada. E aí, se você pegar a Constituição Federal, no artigo 5º, vou pegar aqui a minha Constituição Federal. Se você pegar lá a sua Constituição Federal, tô abrindo aqui, ó. E meu computador tá com vírus. Tudo é vírus, brincadeira.
aqui, abrindo a Constituição Federal, na verdade você pode entrar até direto no site do Planalto, né? É a melhor ali, que está mais atualizada. Se você pegar o artigo 5º, parágrafo 1º, vai falar assim: as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm a aplicação que imediata. Então é nisso que eu vou trabalhar aqui, exatamente para você ver esse artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição, que ele fala que os direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Perfeito? E aí a gente tem que ver essa aplicação imediata em relação à sua aplicabilidade, tá? Então vamos lá, primeira coisa, as normas de eficácia plena. Quando a gente fala das normas de eficácia plena, a aplicabilidade ali do dispositivo da Constituição, né? Título 1, título 2, estou falando ali de todos os artigos. A gente vai ver que a norma de eficácia plena, ela tem aplicabilidade direta. E a aplicabilidade também dela é imediata. Então, aplicabilidade direta, imediata e efeito o quê? Integral. Significa dizer o quê? Que a Constituição regulou exatamente o suficiente, na verdade ela regulou todo o conteúdo, perfeito? E claro, a lei tem um papel apenas de regulamentar. Tem apenas o papel de regulamentar. Maravilha? A lei aqui, ela apenas vai regular determinados aspectos, né? Então, por exemplo, o artigo 5º, inciso 34 da Constituição, fala que tem lá o direito de petição e o direito de certidão. Qualquer pessoa, né, tem direito de pedir e ter esse direito de certidão. Então vem a lei falando sobre o direito à informação, a lei de acesso à informação, por exemplo. Ela vem o quê? Regulamentar esse dispositivo, que a administração pública ela tem obrigatoriedade, né, de prestar essas informações, já que a Constituição deu o direito e a própria Constituição já dá aplicabilidade direta, imediata e efeito integral àquilo. Né? A pessoa, a partir do momento da promulgação da Constituição, aquela pessoa já tem esse direito ali consagrado, beleza? E aí, claro, a gente vai fazer questões aqui, eu vou fechar bem essa parte. Só que o problema é que o pessoal confunde muito a norma de eficácia contida com a norma de eficácia limitada. E esse é um problema, porque, na verdade, você tem que aproximar a contida com a plena. Esse é o problema. Se você reparar, a norma de eficácia plena e contida, elas têm mais a ver do que a contida com a limitada. Para mim, a contida e a limitada são totalmente diferentes, tá? Então, vamos ver a norma de eficácia contida? Ó, a norma de eficácia contida, a partir do momento da promulgação da Constituição, ela já tem aplicabilidade direta e aplicabilidade aqui imediata, efeitos diretos e aplicabilidade imediata. Logo, a partir do momento da promulgação da Constituição, ela já está apta a produzir todos os efeitos. Porém, a Constituição fala que esses efeitos podem ser reduzidos por meio de lei. Então, a lei aqui, ela não vem regulamentar, ela vem criar requisitos. Olha que interessante. Então, a lei vem criar outros requisitos que a Constituição não quis tratar dessa matéria. Perfeito? Então, na verdade, enquanto não vier a lei, essa norma, ela está exatamente, a norma de eficácia, o quê? Plena. Enquanto não vier a lei para criar esses requisitos, para limitar, né, reduzir, conter esses efeitos, a norma de eficácia contida, ela é plena. Então, quer dizer, o mais fácil é você confundir a plena com a contida. Só que na hora da prova, eu não sei o que bate na cabeça do pessoal, que eles querem confundir a contida com a limitada. Tá? Então, vamos lá para a norma de eficácia limitada? A norma de eficácia limitada, você tem que lembrar assim, ó. A norma de eficácia limitada, a Constituição não quis falar muito. Ela foi preguiçosa, de certa forma, né? E aí, por força disso,
você vai ver que as normas de eficácia limitada, elas não estão aptas a produzir os efeitos. Ó, aplicabilidade indireta, logo mediata, tá? Não é imediata, é mediata. A Constituição dá o direito, porém ainda não produz os efeitos. Porque a lei aqui, ela tem que exatamente aplicar os efeitos. Tranquilo? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Então a gente vai pegar aqui várias questões que botam mesmo ali os incisos, tal, e aí a gente tem que tomar cuidado. E agora voltando lá para o artigo 5º, parágrafo 1º, os direitos, as normas dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação que é imediata. Aí você então, como regra, e aí você estuda assim, no direito como regra geral, como regra, as normas têm eficácia o quê? Aplicabilidade imediata. Opa! Então o artigo 5º, parágrafo 1º falou que as normas podem ter eficácia plena ou norma de eficácia contida como regra geral. Mas se uma prova perguntar se os direitos e garantias fundamentais todos têm aplicabilidade imediata, está o quê? Errado, porque nem todos os direitos e garantias fundamentais têm aplicação que é imediata. Mas é como se falasse, se não tem nenhuma regulamentação, né, não precisa, na verdade, produção de efeitos, muitos dispositivos falam assim, ó, é direito de você beber água, na forma da lei. Então precisa de como você vai alcançar esse direito de beber água. Então essa norma de eficácia é limitada. Perfeito? Maravilha, então. Vamos lá, ó. Vamos fazer essa daqui antes do intervalinho. Vou dar um intervalinho aqui, tá? Deixa eu ver. Opa. Tá, beleza, maravilha. Fui. Aqui, próxima questão. Faz aí. Ó, questão já de 2018. O artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal assegura ser livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendida às qualificações profissionais que a lei estabelecer, né? Com base nisso, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil estabelece que para exercer a advocacia é necessária a aprovação no exame de ordem. A norma constitucional mencionada, portanto, é uma norma de eficácia o quê? Vamos lá. A Constituição, ó, primeiro, ele já falou assim, ó, o artigo 5º, inciso 13, como regra geral, aí você vai lá, ó, artigo 5º, parágrafo 1º, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação que é imediata. Primeira coisa. Então, você já, como regra geral, é uma norma de eficácia plena ou contida. Foi? Beleza. Segundo, você observa que esse inciso 13, ele assegura a todos o exercício do trabalho. Ele assegura a todos que preenchem os requisitos estabelecidos na lei. E aí veio o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e acrescentou, né, a obrigação do exame da ordem para poder exercer a atividade de advogado. Então você observa que esse artigo 5º, inciso 13, ele fala que a lei poderá criar outros requisitos. Então você vai matando aqui, ó, a questão. Então quando a lei vai criar outros requisitos, está aqui, ó, ela pode ter o seu efeito reduzido. Aqui, maravilha. Então, com isso, é uma norma de eficácia o que é? Contida. Foi? Maravilha. Na verdade, esse daqui é um dos exemplos clássicos, né, de uma norma de eficácia contida. A gente vai ver outras, a Constituição ela trabalha com outras também, e aí a gente só tem que tomar cuidado, né, para quando tratar exatamente desse tema de norma de eficácia contida e limitada. Sempre eles vão colocar, né, ó, norma de eficácia contida, norma de eficácia plena, norma de eficácia limitada. Eles sempre vão botar esses três, tá? E aí depois a gente vai estudar a programática e a diferida, tá? Maravilha, então, ó. Próxima questão pra gente ir pro intervalo, tá?
Aí a Gisele foi, letra A, o pessoal não está respondendo, né? Não sei se eu que estou apressado, não sei se eu que estou rápido aqui. Beleza, então, vamos lá. Próxima questão. A respeito das normas condicionais, julguem o item a seguir. As normas de eficácia absoluta, assim como as cláusulas pétreas, são normas condicionais intangíveis. Olha aqui, né? As normas de eficácia absoluta são normas condicionais intangíveis. E aí, né? Que problema do caramba. Certo ou errado? Aí você, porra, não sei. Vou marcar certo, mas eu acho que eu tô na dúvida. Eu acho que é errada. Aí você vai ficar com isso na dúvida, né? Então vamos lá. 1. Não vou falar agora. Vou falar depois. 2. As normas de eficácia plena têm aplicabilidade imediata. Aqui já de cara você vê um erro. Imediata. Porque seus efeitos podem ser postergados? Não. Isso daqui é a norma de eficácia limitada, que ele quis dizer. Não é? Beleza. 3. As normas de eficácia relativa restringível... Aí, opa! Calma aí, professor. Você me explicou aqui as normas de eficácia plena, contida e limitada. E agora está aparecendo aqui norma de eficácia absoluta, relativa restringível. Está aparecendo coisa que você não me falou. Porque isso daqui é o conceito da Maria Helena Diniz. E eu vou falar sobre isso, tá? E ela fala sobre a norma de eficácia absoluta, assim como as cláusulas pétreas, são normas condicionais intangíveis. O problema é que elas podem ser modificadas. Elas não podem ser tocadas? Podem. Esse é o problema. E aí, as normas de eficácia relativa restringida ou de eficácia contida, opa, maravilha, ele falou também do José Afonso da Silva. Tem aplicabilidade o quê? Imediata, embora a sua eficácia pode ser reduzida, conforme estabelecer o quê? Em lei. Aí você, professor, beleza. Esse está errado e esse está certo. Foi? 4. As normas de eficácia relativa complementável têm produção imediata de efeitos. Né? Ou seja, enquanto não for promulgada a legislação regulamentadora, né, as leis, não produzirão efeitos positivos, além de ter eficácia paralisante de efeitos nas normas anteriores incompatíveis. Opa! Além de terem eficácia paralisante de efeitos das normas anteriores incompatíveis. Aí você... E agora, né? Qual é a resposta certa? Primeiro, você viu que a única, por enquanto, certa é a 3. Você viu que não começa com 3 aqui, começa com 1. Então, 1 e 2 está errada, né? 2 e 4 está errada, porque a 2 você com certeza viu. E questão letra E está o quê? Errada. Foi? Beleza, então. Só sobrou a letra B e a letra D de dado, né? Esse é o principal problema. Na verdade, a 1, então, você vê que está correta. Aqui, aqui. Ficou essas duas, né? Então, quando ele falou aqui, ele utilizou o conceito da Maria Helena Diniz, que trata exatamente dessa norma de eficácia absoluta. São normas de eficácia o quê? Intangíveis. Esse é o problema. Tá certo essa aqui. Vai tá certo, né? Só que o problema maior é que muita gente não aceita esse ponto doutrinário da Maria Helena Diniz. Por quê? Porque as cláusulas pétreas podem ser modificadas, não para abolir o direito, mas sim para ampliar o direito, né? Então,
tem gente que não aceita muito, mas nesse caso eles pegaram mesmo o tópico dela e copiaram e colaram. Então, pá, marcou. Só que aí, você para responder essa questão, ficar entre a B e a D, você tem que responder a 4, para ver se a 4 está certa ou a 4 está errada. E ela falou a norma de eficácia relativa, o que é? Complementável. Tem produção imediata de efeitos. Quer dizer, isso daqui ele está falando das normas de eficácia, o que? Limitada. Vamos substituir aqui. As normas de eficácia limitada têm produção imediata de efeitos. Ou seja, enquanto não for promulgada a legislação reguladora, não produzirão efeitos positivos. Além de terem eficácia paralisante de efeitos nas normas anteriores incompatíveis. Certo? Significa dizer o quê? Que se tivermos uma lei anterior regulando aquilo dali, dando os efeitos, porém determinadas partes serem incompatíveis, tem efeito o quê? Paralisante. Perfeito? Claro, veio a Constituição falando de uma coisa diferente do que estava numa legislação anterior, e aí gera o quê? Os efeitos paralisantes. Tranquilo? Então essa questão também está o quê? Correta. Então logo 1, 3 e 4 é a resposta. Beleza, galera? Maravilha, então. Tá bom. Multiplicação, sempre confundo. Não, na verdade, eu ainda vou botar aqui mais questões, tá? A gente vai dar um intervalinho aí rapidinho. 5 minutos, que eu vou encher aqui o meu copo d'água, que eu já tô com a garganta seca, tá? E aí depois a gente volta com mais normas de eficácia, né? A gente ainda vai trabalhar alguns dispositivos aqui e questões muito boas ainda. Essa daqui tem esse cuidadinho no tópico 4. E aí a gente vai trabalhar ainda falando de outros pontos das normas de eficácia, tá? E vamos, normas de eficácia programática também, ainda cobrado em prova. E no próximo bloco, aí a gente continua aí com mais questões e falar também de princípios fundamentais, beleza? Tá todo mundo junto aí? Maravilha, ficou alguma dúvida? Pode falar agora, né? Se cale-se para sempre, ou responda na hora da prova, tá? Porque ainda tem aqui algumas questõezinhas que eu botei, ó, questões 2010, 2017, vou falar de normas programáticas, então a gente ainda tem muito pano para manga aqui, beleza? Porque na próxima aula a gente vai estar falando de direitos e garantias, então já vai começar a vir enxurrada de questões, tá? Muito mais complexa, beleza? Maravilha, então, vou dar um intervalinho, daqui a pouco a gente volta.